Vida Digital, com Vini de Oliveira. Olá, Vini, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Carlinha, boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos falar hoje sobre bioinformática. O que é bioinformática? Desde quando biologia e exatas se misturam? Pois tá mais uma grande revolução aí que está acontecendo e que está ajudando muito a humanidade, Carlinha, porque o que está acontecendo, né? Por conta desse todo esse movimento digital que está acontecendo em volta da indústria 4.0, né, que a gente tem abordado tanto aqui na coluna Vida Digital, uma das temáticas é a bioinformática. Então, basicamente, é aproximar as ciências naturais da computação. Então, existem vários estudos que usam esses modelos computacionais em prol da melhoria da qualidade de vida da humanidade, ou de animais, de plantas, enfim. Então, basicamente, está nessa direção aí esse processo. E quais seriam esses projetos, Imagina o seguinte, um problema que nós temos aqui no Nordeste, por exemplo, na produção de camarão. Existe a mancha branca que tem dizimado e muitas vezes perde a produção inteira de camarão. A partir de estudos com esses modelos matemáticos, estudaram espécies de camarão mais resistentes, fizeram um cruzamento e hoje em dia esse camarão ele não sofre mais com a mancha branca, por exemplo. Então, eles conseguiram melhorar a produtividade do camarão e ainda assim é resistente a essa praga. Então são sistemas de informação, sistemas de informática criados para fazer esse levantamento. Analisam esses problemas, então eles fazem toda uma análise em cima de um direcionamento. Um outro exemplo, por exemplo, que a gente sofreu muito aqui no Nordeste, por exemplo, nas plantações de palma, que são muito tradicionais aqui no Sertão, no Cariri, né, que existe um fungo que ataca a palma que chama cochonilha. Então, a cochonilha, o que acontece? Ele é um fungo que ele destrói a planta. É um fungo original do México e que chegou aqui e começou a destruir as nossas palmas. O pessoal fez um estudo disso aí e percebeu que a cochonilha ela produz um corante natural do vermelho, por exemplo, que é perfeito. O que os caras fizeram? Modificaram geneticamente, estão produzindo cactos no Peru e faz a produção desse corante. Então isso tudo baseado em produção e estudos computacionais. Então eles entenderam como reverter essa situação e ter um controle sobre isso aí. E o mais brilhante que eu achei a respeito disso aí foi um caso de um pai, um professor de computação nos Estados Unidos, que nasceu o filho dele e de repente eles começaram a perceber uma doença estranha, que a criança chorava e não saía lágrimas. E daí, o que começou a acontecer? Eles começaram, a criança começou a ter outros tipos de problema, como convulsões, e perceberam que ele tinha uma doença rara, que só 60 pessoas no mundo tinham esse tipo de doença. Então, uma situação terrível, um pai devastado por aquilo ali, e não existia medicamento para aquela doença. Por quê? Comercialmente falando, não era interessante para a indústria farmacêutica criar um medicamento para aquela situação. Para 60 pessoas no mundo. Para 60 pessoas no mundo. Ia ser caríssimo isso aí. E o que foi que ele fez? Como ele era da área de computação, ele pegou o DNA do filho e começou a estudar, da mesma forma que estuda o código do DNA, ele começou a estudar como se fosse um código de programação. E começou a fazer análise em cima disso e encontrar aonde estava o problema e que medicamentos na medicina mundial poderiam ser combinados e ajudar o filho dele. Uau, gente. Sensacional. Que trabalho fantástico. E o cara nunca estudou medicina, nunca estudou nada. Ele simplesmente analisou computacionalmente aquilo ali. A medicina sabia qual era o gene defeituoso, que o código do gene é NGLY1, um código louco, aquilo que eu não sabia nem que existia isso. Enfim, não sou da área de saúde. Mas o que acontece? O que é mais brilhante isso aí é o amor do cara pelo filho e querer buscar uma solução para o problema dele. Então é muito emocionante os vídeos que você vê dele cuidando do filho e tal, e a busca por isso aí, e usar a computação em prol disso. Então o que ele fez? Os caras fizeram codificação do genoma e entendem como é que funciona o DNA. O DNA se comporta como um código de computador, um código de linguagem de programação. Ele começou a buscar, a partir desses modelos, como ajudar o filho dele. Que bacana, que interessante. E aí para onde que foi essa situação? Hoje ele lidera um instituto que apoia mais de 10% da população mundial hoje no mundo, ele tem algum tipo de doença rara.
doença rara qualquer. Certo. E hoje somos Estados Unidos, mais de 30 milhões de pessoas são beneficiadas com os estudos do instituto que ele lidera nos Estados Unidos. Que bacana, gente. Então essa é a bioinformática, é o uso então da tecnologia em favor da vida. Exatamente. E é muito mais aproximado das ciências naturais, como biologia, enfim, mas pode ser aplicado em várias situações. Então, assim, é interessante demais a história desse processo aí, porque hoje, com a capacidade que os computadores têm de análise, e nós falamos já aqui no início do ano, por exemplo, da computação quântica, que a IBM hoje já libera computadores que são milhões de vezes mais rápidos que, por exemplo, esse seu laptop aí. Então, o que acontece? Hoje, a computação ela vai se tornar muito mais acelerada exatamente por conta desse processo. Hoje já é comercial. Então, você pode pegar um modelo que antigamente não conseguia ser calculado, joga para um computador desse e calcula. Então, o estudo hoje dos seres vivos, por exemplo, nessa caso de análise de DNA, qualquer ser vivo hoje pode ser analisado. Existem kits, são até vendidos na internet, e pode ser essa combinação em prol da vida. E o que antes levava anos e anos, agora Exatamente. Em meses você pode conseguir solucionar o problema. É impressionante. Bacana. É impressionante. Essa é a bioinformática que a Coluna Vida Digital trouxe pra gente aqui, porque digital também é vida. Com certeza. eu prego muito isso, sabe, Carla, que a tecnologia ela tem que ser, tem que ajudar a humanidade, tem que ser em prol de nós seres humanos. Não existe tecnologia que vai substituir o ser humano. Exatamente. Agora, o que é importante a gente frisar é que eu falo muito isso em sala de aula e quando eu passo, que se você se comportar como braço, você pode ser substituído por um braço mecânico. Agora, se você utilizar o seu cérebro, ninguém vai poder substituir o seu cérebro. Genial, é isso aí. Vini de Oliveira, obrigada. Obrigado, Carlinha. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Vamos em frente.